Olá, olá. Questão 4, também resolvendo equações trigonométricas, tá? Então aqui, essa parte da equação trigonométrica, esse tipo de equação, eu quero que vocês tenham uma noção. Existem coisas na matemática que chama-se padrão, tá? Chama-se padrão. Que é justamente formas da matemática e resolução conforme a gente depara com um padrão de questões, certo? E essa questão, a gente tem que observar o padrão que ela está aparecendo para a gente, para que nós saibamos como resolver um tipo dessa questão, tá bom? Olha aqui, essa equação trigonométrica que tem seno e cosseno somando, tudo bem? Quando eu deparar com esse formato, seno e cosseno somando, ou pode estar até dessa forma aqui, ó, cosseno de x mais seno de x igual a zero, meio cosseno de x mais seno de x igual a raiz de 3. Ou seja, são padrões que aparecem somando uma equação, somando seno e cosseno. Quando eu deparar com esse padrão de questão, vocês vão ter que resolver utilizando esse artifício matemático, tá? Lembrem lá da parte de soma de arcos. O que é soma de arcos? Eu tenho dois ângulos sendo somados aqui dentro do seno, a seno de dois ângulos, tá? E quando eu falo na trigonometria um ângulo, por exemplo, o ângulo de 30 graus, nada mais é que é um arco, isso aqui é um arco de uma circunferência, é um arco de 30 graus. Então aqui é 30 graus, é a mesma coisa que arco de 30 graus. Por isso que esse formato é chamado de soma de arcos, tá bom? Agora, o seno sempre vai fazer a mistura com cosseno. Então, vai ficar seno de A mais B é a mesma coisa que seno de A mais vezes cosseno de B, ou seja, seno do primeiro ângulo vezes o cosseno do segundo ângulo. Mais porque o seno é um cara legal, seno ele mistura e não troca sinal, porque o seno é legalzão. Aí fica o seno do segundo ângulo vezes o cosseno do primeiro, ou seja, seno do primeiro, cosseno do segundo. Seno do segundo, cosseno do primeiro, tá bom? Que artifício a gente vai usar? A gente vai usar isso daqui, ó. Eu vou montar uma coisa, só para que vocês entendam onde eu quero chegar. Até mudar de cor aqui, porque não faz parte da questão, tá? É só uma visualização do que nós temos que fazer. Por exemplo, se eu tiver aqui seno de 30 graus vezes cosseno de 45 graus, mais, ó, esse é o primeiro, esse é o segundo. Então vai ficar seno de 45 graus vezes o cosseno de 30. Tá vendo aqui, ó? Seno de 30, cosseno de 45. Aí o seno fica de 45 e o cosseno de 30. Então quando eu tenho esse formato, eu tenho esse formato aqui em cima montado, que é a soma de arcos. Então eu posso escrever isso aqui como sendo seno de 30 mais 45. Porque seno de 30 e 45 resulta em seno do primeiro, cosseno do segundo. Seno do segundo, cosseno do primeiro. Então, esta forma de sair desta multiplicação de seno e cosseno sendo somados, para essa é o artifício que a gente vai utilizar aqui. Porém, ela tem um detalhezinho aqui muito ímpar dela. Ela tem o cosseno sendo multiplicado por um valor, certo? Mais seno igual a raiz de 3. Toda vez, toda vez que cosseno ou seno estiver sendo multiplicado por um valor, sempre vocês vão utilizar deste artifício, padrão. Lembre-se lá, matemática padrão. Vocês vão multiplicar os dois lados da equação por meio, tá? Vocês vão multiplicar por meio. E a explicação do meio, por que vocês multiplicam por meio, vai vir logo abaixo, que vai cair justamente nesse formato aqui de soma de arcos, tá? Multiplicando por meio, a gente faz uma distributividade que é meio vezes esse primeiro termo e meio vezes o segundo termo. Meio vezes o primeiro, então esse meio vai multiplicar raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3, desculpa. Lembre-se que multiplicação de fração multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então essa multiplicação vezes o primeiro termo vai ficar raiz de 3, porque 1 vezes raiz de 3, e 2 vezes 1, 2. Cosseno de x. Meio vezes seno vai ficar meio vezes seno de x.
é igual a raiz de 3 vezes meio, vai ficar raiz de 3 sobre 2. Fechou aqui? Agora, eu preciso escrever essa multiplicação, duas multiplicações sendo somadas, desse formato de soma de arco. Aí vocês vão recorrer à tabela trigonométrica, que está aqui embaixo, ó, que eu coloquei. Beleza, vamos lá para a soma de arcos. A soma de arcos eu tenho seno e cosseno sendo multiplicados. Então aqui, ó, aqui tem cosseno, então aqui tem que parecer um seno. Aí vocês vão na tabela trigonométrica e vejam qual seno resulta em raiz de 3 sobre 2. O seno que resulta em raiz de 3 sobre 2, seno, é os 60 graus. Vou colocar em radianos aqui, ó. Opa, 60 graus. Π sobre 3. Então vai ficar cosseno de π sobre 3 vezes cosseno de x. Mais. Agora, eu preciso, aqui é seno vezes cosseno, segunda parte. Então eu preciso, aqui já tem seno, falta o cosseno. Eu vou olhar na tabela, qual que é o cosseno que gera meio? O cosseno que gera meio também é 60 graus, tá? Aí vocês fiquem tranquilos. O ângulo que for aqui será o mesmo daqui. Tá bom? Aqui é seno, desculpa, ó. Errei aqui, ó. Aqui é seno. Tá? Porque seno de raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 2, que é π sobre 3. Que é raiz de 3 sobre 2, que é π sobre 3. Tá? Errei aqui. Mas voltando. Vamos lá. Então aqui vai ser cosseno de meio. Cosseno de π sobre 3. E sempre esses dois ângulos serão iguais. Mais um com seno e outro com cosseno. Vezes o seno de x. É igual a raiz de 3 sobre 2. Aí pronto, ó. Eu tenho aqui a soma de arco, ó. Do primeiro, seno do primeiro vezes cosseno do segundo. Que vai ser seno de π sobre 3 mais x. É igual a raiz de 3 sobre 2. Eu nem li a questão, agora que eu reparei. Só resolvendo esse tipo de questão. A soma das soluções da equação. Então eu quero somar as duas soluções. Eu vou achar a solução dessa equação, que foi o que eu acabei de resolver, e somar elas. Caímos aqui numa equação simples, tá? Uma equação mais simples que era antes. Agora é o seguinte, eu preciso saber o seguinte, seno de que ângulo resulta em raiz de 3 sobre 2. Seno que da raiz de 3 sobre 2 é seno de 60 graus, que é o π sobre 3. Ou seja, então, isso tudo aqui dentro tem que dar π sobre 3. Então, π sobre 3 mais x tem que se resultar em π sobre 3. Mas nós sabemos que num ciclo trigonométrico existe mais de um valor que resulta em raiz de 3 sobre 2. Tá? A gente viu que 60 graus resulta em raiz de 3 sobre 2. Só que não é só o de 60 graus, que resulta em raiz de 3 sobre 2. Também é o de 120 graus, que é o 2π sobre 3. Então teremos duas soluções. Ou π sobre 3 mais x é igual a 2π sobre 3. Porque são os dois ângulos no ciclo trigonométrico de 0 a 2π que resulta em raiz de 3 sobre 2. O 120 e o 60 graus. Então peguei o ângulo aqui dentro, igualei aos 60 graus, que é π sobre 3, peguei o ângulo aqui dentro e resultei em 120 graus, porque é o valor que resulta em raiz de 3 sobre 2. Resolver isso aqui, passo π sobre 3 para o outro lado, x é igual a π sobre 3 menos π sobre 3. Então x é igual a 0 graus. Primeira resposta. Segunda, x é igual, passo π sobre 3 para o outro lado, menos π sobre 3. Frações cujos denominadores são iguais, mantém o denominador e subtrai o numerador. 2π menos π, π. Então aqui estão as duas soluções. Agora ele quer a soma das soluções, ou seja, 0
mais π sobre 3, que vai dar π sobre 3. Resposta letra B de bola, tá bom? Abraço, gente, com Deus.